Sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui no ILAB Segurança 2026, 6CB Brasília, onde a gente tem a oportunidade de aqui reunir as feras do setor de segurança e também defesa, né? E é o caso da TecBiz, aqui representado pelo seu CEO, Rafael Velasque, né, que está aqui apresentando, né, os produtos da TecBiz. O ILAB é esse ponto de encontro entre o setor público e o privado, onde os especialistas, os decisores, os usuários das ferramentas se apropriam do conhecimento, né, e de todo investimento que o setor privado faz no campo da segurança. Porque se a gente for imaginar, né, Velasco, querendo ou não, o papel desse empreendedorismo pró-segurança das empresas, as startups, né? Indivíduos como você que se devotam a estudar, a apresentar para a sociedade Sim. ferramentas que possam, de fato, promover a prevenção da violência e da criminalidade. Isso a TecBiz faz muito bem. Que Parabéns. bom. Primeiro, para mim, é uma honra muito grande, Luciano, assim, a TecBiz já é o parceiro do ILAB nesse segundo ano. É um espaço fantástico, um espaço democrático. Essa cooperação privado-público, ela é necessária. A gente vive num país de alta complexidade. Ele é um continente em termos de tamanho. O crime ele se apresenta de formas diferentes em diferentes lugares. E perceber como a tecnologia hoje ela é simplesmente indissociável do trabalho da segurança pública, não só brasileira, mundial, mas aqui é um recorte nosso, é do Brasil. Eu desafio hoje uma investigação, seja da Polícia Judiciária, Ministério Público, Polícia Federal, que não tenha a tecnologia como meio. E a TecBiz é um player nesse contexto. Esse ano até, Luciano, interessante, a gente está fazendo 21 anos. A empresa está num nível de maturidade muito legal. A gente representa hoje os principais fabricantes do mundo e, para além de ser um representante, a gente passou a ser produtor também. Porque tem um tema importante, chama soberania cibernética, e soberania nacional. Perfeito. Em termos tecnológicos, né? Então, a gente passou a ser também um desenvolvedor de tecnologias nacionais, o que nos orgulha muito. Né? Então, assim, finalizando um pouco desse preâmbulo, a TecBiz sempre está aí, nós temos como lema tecnologia para quem faz justiça. Somos um braço da segurança pública brasileira e, para além de empresário e gerador de empregos, eu sou um cidadão que quer um país justo, quer um país seguro, tenho filha, tenho minha esposa, meus pais e quero um país melhor para viver. Então, acho que a gente está no caminho certo. Eventos como esse demonstram o que tem de melhor no mundo à disposição da segurança pública brasileira. E Velasco, olha que interessante, né? De uma representação e, obviamente, representando grandes marcas. Sim. E trazendo aquilo que há de melhor no mundo e de mais atual para a investigação criminal, partindo agora já na maioridade, 21 anos, para desenvolver tecnologias, né? Apropriando-se também de toda essa jornada, claro, que é importante. Nós estamos falando de ferramentas sensíveis, a gente tem a LGPD, a gente tem uma série de direitos que precisam ser preservados, a gente sabe que existem questões que envolvem defesa interna e externa, e nada melhor do que caminharmos para uma soberania nesse aspecto. E aqui temos mentes brilhantes, né, como você, no Brasil, graças a Deus, né, temos um repertório de grandes pesquisadores, grandes empreendedores. E você falou muito bem, né, a tendência atual de enfrentamento e combate ao crime organizado, ele passa pela tecnologia. A gente está falando de ciência policial, segurança pública baseada em evidências, perspectivado em duas questões que são essenciais e dores hoje da segurança pública. Dificuldade de recursos financeiros, orçamentários, dificuldade de pessoal, as polícias operando com redução de efetivos, e a tecnologia, a inteligência artificial, ela vem para potencializar a ação do profissional de segurança pública. A gente tem o crime organizado atuando de forma complexa, se irradiando em todos os setores da sociedade, seja informal, seja formal. Concordo. E é a tecnologia que vai conseguir fazer com que a polícia ela tenha uma ação efetiva. E perspectivado também nessa enxurrada de dados, muita informação, muito conteúdo, e a gente precisa separar o joio do trigo e fazer uma adequação com motores de busca, né? Sem dúvida. E tem uma outra questão que eu gostaria de mencionar, né? É a questão da proteção do profissional de segurança pública. Perfeito. Quando se faz uso da tecnologia, você deixa de expor
o profissional de segurança pública? Você preserva vidas da sociedade e também desse profissional. Claro, sem já dúvida. que o confronto, ele só vai ser, de fato, e é a expressão que a gente usa no nosso canal, a última ratio, a última ação do Estado, quando você esgotar todas as possibilidades de investigação para não expor esse profissional, e é isso que essas tecnologias fazem, preservando cadeia de custódia, que é muito importante falar sobre isso. Nós temos um sistema legal que é muito criticado por ter direitos em demasia para os que praticam crimes. Então, toda a investigação, ela precisa ser auditada, ela precisa ser comprovada perante o judiciário, e essas tecnologias, para além de buscar o dado negado ou o dado que está em fonte aberta, precisa ser permeado e certificado por uma auditagem que seja aceita pelo Poder Judiciário, Ministério Público e demais órgãos integrantes do sistema de justiça criminal. Sendo interessante quando a gente cita de cadeia de custódia e esse arcabouço jurídico que dá fulcro, que dá fundamento à tomada de decisão, naturalmente dentro do processo legal, garantindo o Estado Democrático de Direito. Eu falo uma coisa muito interessante. Tecnologias como a nossa, elas atuam como se fosse uma máquina do tempo. Então, se a pessoa cometeu crime ano passado e insinuou a investigação, a gente consegue resgatar essas mensagens, inclusive apagadas. E é interessante pensar nesse conceito de máquina do tempo, porque hoje tem uma legislação específica, 13964, ela tem lá os artigos 158A, 158B, que versa especificamente sobre cadeia de custódia e a importância de garantir. E perceba, hoje a segurança pública ou os agentes policiais que estão em campo, eles precisam de ser treinados e capacitados nisso. Eu percebo um esforço grande das academias de polícia, seja na Polícia Militar, seja na Polícia Civil, na Polícia Federal, em capacitar sobre procedimentos de trabalho, para além do manuseio do armamento, das questões, como você citou. O enfrentamento sempre é a última opção, mas o crime hoje e o Anuário de Segurança Pública ele traz muito sobre isso, sobre uma redução drástica em números de homicídio, crimes contra a vida ainda acontece, e uma explosão de crimes digitais. E quando você entra para uma outra seara, que é esse alargamento das organizações criminosas e da lavagem de dinheiro, o que outrora era o clássico do doleiro, que a gente falava, o dólar cabo e algumas técnicas até muito simplistas à luz de hoje, hoje você percebe fundos de investimento sendo usados como organização de lavagem. A Operação Compliance Zero, mesmo o Ministério Público, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, demonstrou isso. Porque, na verdade, você tem um fundo que não tem um dono. É um fundo que é outro fundo é dono. Você tem em torno de 10 a 12 graus para chegar no primeiro CPF. Então, parece simples falando agora, mas para fazer a quebra de sigilo, para afastar o sigilo de tudo, é de uma alta complexidade muito grande. E se a gente não consegue organizar esses dados, você citou, nós estamos inundados em dados. É o termo que eu uso para os meus clientes. A gente está afogado em dados. Como encontrar, de fato, aquela mensagem de WhatsApp, ou aquele e-mail, ou a mensagem num sistema de mensageria específico sobre um depósito bancário, aquilo que vai dar fundamento para a investigação. Então, o meu trabalho hoje é acelerar investigações. O meu trabalho hoje é responder rápido e, nesse afogar de dados, jogar essa boia e botar a pessoa num jet ski, para, de fato, ela conseguir navegar por esses dados e responder rápido. Porque é o que a sociedade espera da gente, não só como agente privado que opera na segurança pública, mas principalmente da própria segurança pública, dos agentes de governo, do Estado, da Federação, dos Estados, e mais recentemente agora, essa discussão da Guarda Civil, Polícia Municipal ou não vou entrar nesse mérito, até uma discussão da própria PEC, que está sendo discutida atualmente, mas que é isso, né? A gente, em todas as esferas, municipal, estadual e federal, a gente tem condições de responder, mas sempre seguindo a lei, a cadeia de custódia e outras leis que tratam de assuntos também correlatos. É interessante dentro dessa percepção, e isso está no dia a dia de qualquer cidadão, nas conversas de bares, né? Todo mundo conhecendo um pouco daquilo que, obviamente, superficialmente, mas conhecendo e sabendo que já existem tecnologias disponíveis para, como você bem disse, né, com análise preditiva, para, numa viagem no tempo, efetivamente comprovar a prática de um ilícito, né? Então, querendo ou não, a mensagem que se manda, ela tem uma mais-valia em termos de prevenção criminal muito grande. Porque se você for imaginar, e eu creio que a maioria das pessoas que estão em casa sabem, né, que você tem como ser rastreado pelo celular a partir das torres, né? Claro. E a partir dos dados, daquilo que você faz, obviamente, também malandramente ele tenta se desviar
mas hoje praticamente a gente tem um grande Big Brother em que você tem diferentes ferramentas de georreferenciamento, coletas de dados via satélite, via câmera, você cruza essas informações, fonte aberta, Isso. e você tem como fazer ali saber onde o indivíduo foi durante os últimos 30 dias do seu veículo, com reconhecimento de placas. Isso inibe a prática do crime, porque o indivíduo, ele mesmo sabendo que o sistema de justiça criminal ele é falho em alguns aspectos, seja na questão da condenação, que às vezes demora, que vai prescrever, que ele tem diversos instrumentos legais em que ele também, né? Possa cumprir a pena em liberdade, com redução, beleza. Mas hoje ele sabe que já existem tecnologias que a possibilidade de descoberta do crime e se chegar na autoria é muito elevada. Então hoje o indivíduo ele começa a pensar, dentro da análise econômica do crime, que ele pode ser descoberto. Então a mensagem e a reflexão que eu faço desse nosso bate-papo é essa. É só de se saber da existência da ferramenta, porque às vezes também é lógico, né? A gente não adentra detalhes da ferramenta, porque são estratégias até para o Estado na sua investigação. Sim, claro. Mas hoje a imprensa, ela detalha de uma maneira que qualquer pessoa bem intencionada em conhecer um pouco das coisas a partir de uma leitura, ele entende. E a gente sabe que o criminoso, às vezes, ele conhece mais de lei do que o policial ou o advogado, né? Então, hoje, o criminoso, de maneira geral, ele sabe. E é importante que, às vezes, algumas coisas vá até o público, a imprensa, para que ele saiba que se ele pisar fora da bacia, há uma grande probabilidade de ser preso. E isso inibe a prática do crime. E esse é um ponto interessante sobre inibir, né? Sobre essa consciência do Brasil. É uma discussão que ela vem se aflorando, que é essa privacidade versus a segurança pública. Exato. Que é, muitas vezes, de câmeras de rua, como aqui no ILAB, a gente tem vários fornecedores, enfim, chama de olho vivo, ou de cidade segura, enfim, muralha. Cada cidade ou cada estado coloca o nome, mas o raciocínio macro se a gente quer privacidade total, a segurança pública não funciona, na minha opinião. A gente pode ter o desejo, e temos que ter, mas perceba, se você tem um telefone hoje, ou da Apple, ou da Samsung, distribuições Android no geral, seus dados já estão backupeados lá. Então, assim, não existe privacidade zero, não existe. Você tem que saber aonde você quer que seus dados estejam. Se tem um Apple, você vai ter um iCloud, ou seja, seus dados estão lá. E esses dados são acessíveis sim pela segurança pública. Com o devido afastamento, esses dados eles estão acessíveis. Então, Luciano, eu sou muito tranquilo em relação a isso, porque quem não deve, não tem problema em ter os dados backupeados em algum lugar, porque você vai ter um data center na sua casa? Isso não existe. Para a gente poder usar os serviços de transporte, como Uber 99, alimentação com iFood. Sistema. Seus dados já estão lá. Para você viver em sociedade. Você vai numa clínica, coleta essa sua imagem lá, porque a liberação já é com reconhecimento facial. Já está feito dessa forma. E a gente está entrando numa discussão séria que a polícia ou a segurança pública não pode filmar para reconhecer. Como? Por que não? O que está de errado? O BNMP está aí, com o Banco Nacional de Mandados de Prisão, e que tem os rostos, e a gente tem que fazer biometria facial. Claro. Porque para você e para sua família, eu não quero um homicida, um estuprador solto, sabendo que ele está passando do meu lado, e tem uma câmera que está filmando, e ele está com mandado de prisão em aberto, ele tem que ser preso. Então, grandes aglomerações como Carnaval e outros eventos, a gente tem visto nos estados, Luciano, um crescimento muito grande da efetividade desse tipo de ação. Eu estou aqui para bater palma, porque isso demonstra e aumenta a sensação de segurança. Perceba, quando eu moro em São Paulo, e a gente tem uma grande organização criminosa, talvez a maior da América Latina, nascida em São Paulo e operando hoje para fora do Brasil também. Mas eu posso ser muito sincero? Hoje, o que me dá mais sensação de segurança não é essa organização criminosa que lava dinheiro. São 2 motoqueiros chegando perto de mim com a mochila de uma entrega e ser um ladrão fingindo que é. Isso me afeta tanto a minha família que hoje eu vou para academia 1 quadra da minha casa. E eu moro em São Paulo, num bairro dito de alto padrão. Eu não levo meu celular na mão, eu não vou com fone de ouvido exposto no meu ouvido. Eu guardo tudo no bolso, porque eu não tenho coragem, em 1 quadra da minha casa, de andar com medo de ser abordado por um motoqueiro. Para além de comandos vermelhos e PCCs. Esse é o meu medo hoje.
meu medo é sair da minha casa. Violência direta, concreta. E isso, ele cria uma sensação de segurança muito maior do que bancos que quebram, do que organizações criminosas complexas, que eu sei que também matam, mas para o cidadão comum, rotineiramente, isso ele teme muito mais. E é esse o meu papel hoje, deixar para minha filha e para minha mulher um lugar melhor. Hoje, como empresário, como alguém que está dentro de um contexto, mas mais do que isso, sabe, Luciano, como cidadão. Em saber que o meu trabalho hoje ajuda a combater esse tipo de crime. Vários fornecedores aqui com tecnologias diferentes das nossas estão no mesmo caminho, no mesmo lado, o lado correto, que o lado da justiça. E para finalizar essa minha fala, pensando nesse alargamento do crime organizado, como que os criptoativos hoje são muito utilizados. Então tem tecnologia hoje para fazer esse rastreamento, essa compreensão de blockchains e conceitos um pouco mais técnicos, mas que esbarram no mesmo lugar, né? Que a lavagem de dinheiro de grandes organizações, elas acontecem de maneira muito diferente do que acontecia no passado. E a gente tem que fazer isso. Eles estão pulando na frente, eles dão um pulo, a gente tem que dar 2 atrás. E sempre dentro desses parâmetros de tentar, de fato, conseguir, usando a tecnologia correta, achando o dado de forma mais fácil e mais célere, conseguir resolver os assuntos e os crimes de maneira um pouco mais objetiva. Acho que é uma grande missão da minha vida. Rafael, como profissional de segurança pública, como comunicador da segurança pública, como um estudioso da matéria, né, devotado à ciência policial, à segurança pública baseada em evidência, como professor, fico muito feliz. Já havia conversado com você muito superficialmente, né? Mas agora, nesse curto espaço de tempo, a gente percebe a importância do seu trabalho. A gente percebe que é um propósito de vida, isso é muito importante, né? E agradecer. Eu que agradeço. O setor público, a sociedade brasileira, ela precisa agradecer muito às pessoas, aos empreendedores. A gente sabe que, como é difícil empreender no Brasil, a burocracia, uma série de questões, como é difícil você investir no Brasil. A gente precisa muito, de fato, de ampliar sobre a perspectiva da soberania nacional, aproveitar as mentes brilhantes que temos aqui, patentear as nossas tecnologias e fazer o movimento contrário, né? Capacidade a gente tem, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço. Eu acho que esse debate, essa construção coletiva, ela dá resultados. O senhor acredita no Brasil, eu acredito nesse país, a gente tem condições de torná-lo ele cada dia um pouco melhor. E finalizando a minha fala, assim, para além de empresário, eu sou secretário-geral de uma ONG chamada Exos Hold. É uma ONG de combate ao tráfico humano. Já me dedico há anos pro bono a um trabalho de combater. A gente ajudou a resgatar vítimas no sudoeste asiático. Resgatamos crianças em trabalho escravo. E de fato, é uma missão que eu tenho para mim, ajudar e ser um agente transformador desse período. E, mais uma vez, agradecer pelo espaço. O iLab é um evento de muito sucesso. A TecBiz vai seguir super parceiro dos eventos e da segurança pública brasileira. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. E esse foi mais um bate-papo aqui com o CEO da TecBiz, um bate-papo muito interessante, gostei muito. Espero que seja apenas a primeira das nossas conversas, já está convidado para um outro evento, para que a gente possa ter um podcast aí de um pouco mais longo. Muito obrigado, viu? E esse foi mais um podcast aqui, bate-papo, quer dizer, um podcast reduzido, Pocket, aqui no iLab Segurança 2026, segunda edição, organizado pelo Concesp no CICB. Forte abraço a todos. Forte abraço.